Estamos de volta. Espero que o almoço tenha corrido bem, porque agora vamos trabalhar, vamos aprender, por isso aproveitem, telemóveis guardados, aqui vamos nós nesta viagem, está bem? Então, a nossa conferência de hoje à tarde chama-se Ética e Inteligência Artificial e temos connosco professor auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, casa de muitos dos vossos professores e casa de alguns de vocês no futuro. Por isso, aproveitem e absorvam tudo. O professor também é o diretor do curso de mestrado em ensino da filosofia e a sua formação base é na filosofia, portanto, mas o seu trabalho de pesquisa é sobre epistemologia, filosofia da ciência, lógica, filosofia da religião e as suas várias interseções. O objetivo é que vocês se consigam posicionar criticamente sobre as questões éticas que a IA levanta, deixando para trás todos os espaços confortáveis que vocês pensam sobre este assunto. Okay? Fiquem com o professor Domingos Faria, ficam em boa companhia, aproveitem. Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje quero refletir convosco alguns problemas éticos, algumas questões éticas relacionadas com a inteligência artificial. Quero realçar que a inteligência artificial não é inócua, traz novos problemas e nós não podemos ficar indiferentes perante estes problemas. Temos que ser realmente ativos perante estes problemas. Temos que os pensar, refletir e gostava também que cada um de vocês refletisse sobre estes novos problemas que a inteligência artificial coloca. A primeira questão que eu gostava que vocês refletissem é sobre o próprio conceito de inteligência. Não é? Inteligência artificial, mas o que é isso de inteligência? Será que a inteligência é apenas raciocínio lógico? Esta capacidade de realizar algumas equações matemáticas? Ou a inteligência é algo muito mais lato e engloba, por exemplo, não sei se vocês dançam, mas alguns psicólogos dizem que também existe uma inteligência sinestésica, ou seja, uma inteligência no próprio movimento. Portanto, a primeira questão que eu gostaria que vocês se colocassem é: o que é isso de inteligência? A nossa inteligência humana é apenas QI, coeficiente de inteligência, ou é algo muito mais baixo? Segunda questão: uma vez discutido o que é o conceito de inteligência, uma vez refletido sobre o conceito de inteligência, o que é isso de inteligência artificial? Será que a inteligência artificial é a mesma coisa que a inteligência natural? O que é isso de inteligência artificial? Não é? Eu gostava de também esclarecer brevemente o que é isso de inteligência artificial a partir do conceito e, sobretudo, quando é que surgiu este conceito de inteligência artificial. Este conceito de inteligência artificial surgiu em 1950 com um cientista que recomendo que conheçam, que chama-se Alan Turing. Este cientista, o Alan Turing, foi um dos primeiros na história a introduzir o conceito de inteligência artificial. E é que é curioso a tentar analisar se o conceito de inteligência artificial é diferente ou não do conceito de inteligência natural. Já agora, existe um filme que eu recomendo que vocês vejam. Esse filme chama-se Jogo de Imitação, que é do Alan Turing. Pode ser do TPC, para vocês se informarem mais quem é este senhor, o Alan Turing.
E ele foi sobretudo conhecido por resolver problemas de criptografia, ou seja, mensagens que continham passwords dos alemães, que eram os nazis, ou seja, era durante a Segunda Guerra Mundial, e ele foi um dos primeiros a conseguir decifrar essas mensagens dos nazis para que os aliados conseguissem combater com bom sucesso esse tipo de populismo. E portanto, o Turing era um grande matemático, um grande cientista, e ele foi o primeiro a introduzir este conceito de inteligência artificial. Olha o que é que ele concebeu a seguinte experiência. Imaginem que vocês estão no quarto C. Aqueles são 3 quartos. Imaginem que vocês estão no quarto C. No quarto C, vocês estão a escrever prompts. O que é um prompt? É uma instrução. Estão a fazer algum tipo de questão. E enviam a mesma questão tanto para o quarto A como para o quarto B. Mas vocês não sabem quem é que está no quarto A. Não sabem se está uma máquina, ou seja, não sabem se está um computador ou uma pessoa. Vocês não sabem quem é que está no quarto A. E também não sabem quem é que está no quarto B. Vocês escrevem uma questão tanto para o quarto A como para o quarto B. E recebem as respostas dos 2 quartos. Se vocês não conseguirem distinguir onde é que está a pessoa e onde é que está a máquina, então isso significa, de acordo com o Turing, que a máquina tem inteligência artificial. É esta a ideia central. Portanto, qual é a tese do Turing? A tese do Turing é o seguinte: se um avaliador, ou seja, se vocês mesmos, que estão no quarto C, não conseguirem distinguir de forma fiável a máquina do ser humano, ou seja, se a resposta que vocês recebem não conseguem distinguir se é da máquina ou do ser humano, então isso significa que a máquina passou no teste. Ou, por outras palavras, a máquina tem inteligência, de acordo com o Turing. Portanto, este conceito surgiu em 1950. Parece que a inteligência artificial é uma coisa nova, mas não. Ou seja, já existe investigação com mais de 60 anos, com mais de 70 anos sobre isto. Ok? Agora também temos que analisar e refletir sobre esta experiência do Turing. Será que o Turing, com esta experiência, mostrou que a inteligência artificial pensa? Será que basta passar neste teste para nós dizermos que a inteligência artificial compreende? Que a inteligência artificial tem uma mente, uma consciência como nós? Ou seja, será que... Imaginem que vocês não conseguem distinguir onde é que está a máquina e onde está o ser humano. Ok, tem inteligência, mas isso significa que essa inteligência pensa, essa inteligência artificial pensa ou não? Há aqui uma questão difícil. Alguns pensadores, passados duas décadas, 3 décadas, por volta de 1980, eles tentaram provar que mesmo com uma máquina que passe no teste de Turing, ou seja, que mesmo que passe neste tipo de experiência, mesmo assim nós não podemos dizer que essa máquina pensa. Um dos principais pensadores que desenvolveu isso foi o John Searle, em 1980, e ele desenvolveu uma experiência contra a inteligência artificial forte. O que é que é inteligência artificial forte? É uma inteligência artificial que é capaz de pensamento, que é capaz de compreensão. E o que o John Searle procurou mostrar é que é o seguinte: o Turing não consegue argumentar a favor da inteligência artificial forte. Ou seja, o Turing não mostra a inteligência artificial forte. E para isso ele inventou uma historinha, ele inventou uma narrativa, ele inventou uma experiência de pensamento. E a experiência de pensamento dele é o seguinte: imaginem que vocês estão dentro de um quarto. Estão a ver ali a pessoa dentro do quarto? Imaginem que são vocês. A pessoa dentro do quarto não percebe nada de chinês. Está bem? Não percebe, não tem qualquer conhecimento de chinês. Eu não sei nada de chinês, por isso posso estar dentro do quarto. Dentro do quarto o que é que tem? Tem um livro muito grande com um conjunto de regras em chinês, ou seja, tem um símbolo chinês e depois há um símbolo correspondente a esse símbolo chinês.
Ok? Existe ali um livro grande de regras. Eu consigo identificar um determinado símbolo, não sei o que é que ele quer dizer, mas consigo ver que há uma correspondência com outro símbolo qualquer e eu não sei o que é que esse símbolo quer dizer. Está bem? Depois acontece o seguinte: uma pessoa introduz um papel no IN, ou seja, a pessoa dentro da máquina, dentro desse quarto, recebe uma instrução, ou seja, é aquilo que se chama input, não é? Ou seja, recebe uma instrução de fora. É aquilo que vocês, por exemplo, escrevem no chat GPT, isso é um prompt, é um input para a máquina. Então, vocês introduzem uma questão, por exemplo. Eu, dentro do quarto, consigo ver... e essa instrução é em inglês, é em chinês. Portanto, essa instrução, no IN, tem que ser uma instrução em chinês. Eu recebo essa instrução em chinês, consigo fazer a correspondência com outro símbolo, não é? Utilizando aquele livro de regras, em chinês, consigo fazer exatamente a instrução e consigo enviar essa instrução pelo output, ou seja, consigo enviar uma resposta. Então temos uma pessoa que recebe uma instrução, consegue fazer a manipulação de símbolos e envia uma instrução. Será que eu percebo chinês? Não, eu não sei nada de chinês, mas consigo fazer aqui uma manipulação sintática. Portanto, pelo facto de conseguir imitar uma máquina, ou pelo facto de uma máquina conseguir imitar de alguma forma um raciocínio, daí não segue que essa máquina seja capaz de pensamento. Portanto, o Searle, com esta experiência, tentou mostrar o seguinte: tal como uma pessoa dentro do quarto não compreende chinês, não compreende chinês, também os computadores não têm capacidade de compreensão. Portanto, tal como a pessoa dentro do quarto não pensa em chinês, eu não sei chinês, eu não penso em chinês, também os computadores não têm essa capacidade de pensamento. É esta a ideia. Portanto, então o que é que os computadores fazem de acordo com o Searle? A inteligência artificial para o Searle é apenas manipulação sintática, nunca dá uma semântica. A inteligência artificial é só sintaxe. A sintaxe é a mesma coisa de manipulação de símbolos. A inteligência artificial, de acordo com o Searle, não tem uma semântica, ou seja, não tem uma compreensão. E com isto nós já conseguimos distinguir a inteligência artificial fraca da inteligência artificial forte. A inteligência artificial fraca é esta ideia de que a inteligência artificial só faz manipulações de símbolos, não dá um sentido a esses símbolos, não os compreende. Pelo contrário, uma inteligência artificial forte seria uma inteligência que seria capaz de pensamento, de compreensão, de dar semântica aos símbolos. Por isso, a inteligência artificial que nós possuímos hoje em dia, com o ChatGPT, o Copilot da Microsoft ou o DeepSeek, com essas inteligências artificiais, nós o que temos é só inteligência artificial no sentido fraco. Porque essas inteligências artificiais só fazem manipulação sintática, não dão um significado, não têm esta capacidade de compreensão, pelo menos de acordo com este tipo de argumentação do Searle. Por isso, a primeira coisa a fazer é fazer muito bem esta distinção entre inteligência artificial forte e inteligência artificial fraca. Não são a mesma coisa. A forte é aquela que é capaz de pensamentos. A fraca é aquela que é apenas manipulação de símbolos. Nós neste momento só estamos na fraca. Está bem? Nós neste momento só estamos na fraca. E a questão que se levanta é: será possível no futuro uma inteligência artificial forte? Essa é uma questão em aberto. Alguns investigadores dizem que sim, outros dizem que não, mas pelo menos é uma questão em aberto sobre se existe uma inteligência forte ou se isso é possível no futuro. Mas para já, quando eu estou a falar de inteligência artificial, só estou a falar de inteligência artificial no sentido fraco, como manipulação sintática, não como atribuição de significado ou sentido às palavras. Além disso, hoje em dia associa-se a inteligência artificial à aprendizagem automática, à aprendizagem profunda, às redes neuronais e aos grandes modelos de linguagem. O que é que isto quer dizer?
Certamente todos já ouviram falar de algoritmo. O que é um algoritmo? O algoritmo é como uma receita. Por exemplo, eu tenho uma receita para fazer café. Ou seja, pego no grão, depois pego no grão, coloco no moinho para moer o grão do café, depois pego no café moído e acrescento água quente e depois tenho o café. Isto é um conjunto de instruções, isto é um algoritmo. Ou seja, sempre que eu sigo este algoritmo, consigo obter o resultado obtido, que é, eu quero o café quando acordo. Agora, o problema é que existem algoritmos fechados ou determinados e algoritmos que são indeterminados, ou por outras palavras, não determinados. Um algoritmo é determinado quando vocês colocam sempre o mesmo input, dá sempre origem ao mesmo output. Por exemplo, uma calculadora que vocês podem utilizar em matemática, é um algoritmo determinado, porque sempre que vocês colocam 1 mais 1 é igual a 2. Ou seja, é um algoritmo determinado. Dada a forma como a calculadora está determinada, sempre que colocam o mesmo input, recebem sempre o mesmo output. No entanto, na inteligência artificial nós não temos algoritmos determinados. Nós temos algoritmos em aberto, temos algoritmos não determinados. Ou seja, vocês podem pôr o mesmo prompt, podemos ter aqui 50 pessoas a colocarem exatamente a mesma questão e terem 50 respostas diferentes. Isto significa que o algoritmo não é fechado. Ou seja, a própria inteligência artificial, neste caso o chatbot, da OpenAI ou da Microsoft, o que eles fazem é reconstruir o algoritmo à medida que vão falando convosco. Ou seja, não há uma receita fechada, essa receita está sempre em aberto, à medida que vão estabelecendo um diálogo. E é isso que quer dizer isto. Há aqui uma aprendizagem automática, uma aprendizagem profunda, há redes neuronais e grandes modelos de linguagem. Ou seja, esta receita não está fechada, mas vai aumentando à medida que acrescentamos novos dados, novas informações a esses sistemas de inteligência artificial. Outra coisa que é interessante com estas inteligências artificiais, mais uma vez, estou sempre a falar no sentido fraco. Outra coisa que é interessante destas inteligências artificiais é que podem ajudar a tomar decisões, não é? Há cada vez mais empresas que usam a inteligência artificial para, por exemplo, avaliar currículos vitais. Vocês, por exemplo, se quiserem trabalhar, têm que submeter o vosso currículo a uma determinada empresa. Mas agora imaginem empresas que recebem, por exemplo, 50 currículos, grandes empresas, não é? Que recebem 50 currículos por dia ou por semana. Humanamente é impossível analisar com rigor esses 50 currículos, então precisamos de uma ajuda, de uma inteligência artificial que, de acordo com determinados critérios, pode ajudar a escolher quem é o melhor empregado para um determinado tipo de função. Isto já é utilizado. Tal como é utilizado, por exemplo, pelos próprios bancos. Os bancos, como vocês sabem também, com os bancos nós podemos pedir algum crédito. Imagina que eu preciso comprar um carro, não tenho dinheiro suficiente, então vou a um banco pedir dinheiro emprestado. Também existe inteligência artificial para ver se eu sou capaz ou não de cumprir com o meu crédito e com quantos meses. Portanto, esta inteligência artificial já é capaz de ajudar empresas, de ajudar pessoas e mesmo de orientar ações de agentes. E isto vai levantar sérias questões éticas que eu também quero refletir convosco. Além disso, como eu estava a dizer, este uso da inteligência artificial é cada vez mais comum. É inevitável, todos vocês de certeza que já utilizaram o ChatGPT, é cada vez mais generalizado o uso destas inteligências artificiais, quer na educação, pode ser utilizado na educação para esclarecer algum conceito, pode ser utilizado nos diagnósticos médicos, aliás, tem sido utilizado para detectar cancros, ou seja, porque se temos um dataset, ou seja, se temos um conjunto de dados com muita informação, quando há cancro ou não há cancro numa determinada imagem, então temos aqui um mecanismo que pode ser fiável para
na saúde para a detecção de algum tipo de doença. Como eu disse, também é utilizado no recrutamento, grandes empresas também estão a utilizar isso no recrutamento, na avaliação de risco-crédito, não é? Se a pessoa é capaz de cumprir um determinado crédito que contraiu ao banco. Nos carros autónomos, por exemplo, a Tesla e outras empresas já estão a fornecer carros autónomos que têm a capacidade de decidir o que fazer em caso de embate. O que é que um carro autónomo deve fazer em caso de embate? Deve salvar a todo custo a vida do passageiro, do condutor, ou deve salvar o maior número de pessoas, ainda que o passageiro seja sacrificado? O que é que devemos fazer? Imaginem que estamos perante um caso de uma pessoa, o passageiro, e cinco pessoas que estão prestes a levar com o carro. O que é que o carro deve fazer? Bater contra a parede para salvar as 5 pessoas, ou ir contra as 5 pessoas para salvar a vida do condutor. Há aqui questões éticas difíceis, não é mesmo? E portanto os engenheiros não podem estar passivos perante estes problemas de éticos e estes desafios éticos que se levantam com a própria inteligência artificial. Também quero realçar, só para concluir esta primeira ideia sobre o conceito de inteligência artificial, que esta inteligência artificial é diferente das outras tecnologias que nós conhecemos. É diferente de um carro normal, é diferente de uma batedeira, que é uma tecnologia também, é diferente de um rádio, é diferente de um rádio despertador. Esta tecnologia é especial sobretudo por 2 motivos e esta tecnologia vai trazer novos problemas por 2 razões principais. Isto porque os sistemas de inteligência artificial podem ter maior grau de agência do que as outras tecnologias normais. Por exemplo, um radiodespertador tradicional não tem agência nenhuma. Eu é que o programo para despertar, olha, acorda-me às 7 horas ou acorda-me às 6h30, não é? Não tem agência nenhuma, não tem capacidade deliberativa. Mas estas ferramentas artificiais, de inteligência artificial, já têm esta capacidade deliberativa, ou seja, são sistemas, o que é que eu quero dizer por agência? São sistemas que podem tomar decisões por si próprios, agir de forma dinâmica e responder ao ambiente que se encontra. Ou seja, são sistemas que têm esta capacidade de ação. Okay? São sistemas que têm esta capacidade de ação. Coisa que um radiodespertador não tem. Certo? Outro ponto importante e que também é desafiante é o seguinte: os engenheiros conhecem tudo o que se passa no radiodespertador. Eles conhecem todos os mecanismos, conhecem perfeitamente 100% como é que funciona o radiodespertador. Mas os engenheiros da inteligência artificial não percebem 100% o que é que se passa no interior da inteligência artificial. Há aqui opacidade no que se passa na inteligência artificial. Isto porquê? Lembram-se do algoritmo que eu falei previamente? Da receita? A receita na inteligência artificial não é fechada. Está constantemente a ser reelaborada. E por isso nem os próprios engenheiros conseguem perceber como é que esta receita vai sendo reelaborada de formas diferentes. Portanto, temos aqui um problema de opacidade, ou seja, de falta de compreensão. E também se levanta aqui uma questão difícil. Como é que nós podemos confiar numa coisa que nós não conhecemos? Não é? Como é que eu confio num médico porque eu compreendo que ele teve anos a estudar, é um especialista na matéria, mas como é que eu posso compreender, como é que eu posso confiar numa inteligência artificial se nem os melhores engenheiros de inteligência artificial e cientistas da inteligência artificial percebem o que é que se passa dentro da própria inteligência artificial? Temos aqui um problema da opacidade epistémica, temos um
um nível maior, mais elevado de opacidade epistémica do que nos outros sistemas tecnológicos. Ou seja, nomeadamente no caso de sistemas como a inteligência artificial, com deep learning, ou seja, a aprendizagem profunda, não temos explicações disponíveis sobre a razão de uma inteligência artificial gerar um output específico, por exemplo, por que razão rejeita um determinado candidato de emprego. Nós não compreendemos totalmente o que se passa no interior da inteligência artificial. E levanta-se a questão, como é que podemos confiar nisso? Como é que podemos confiar nesse sistema? Então, uma vez clarificado o conceito de inteligência artificial, mais uma vez estou a falar de inteligência artificial apenas no sentido fraco, vamos avançar para os desafios éticos. A primeira coisa é esclarecer o que é isso de ética. O que é ética? A ética tem sempre a ver com aquela reflexão sobre o que é correto ou incorreto. Por exemplo, nós dizemos maltratar uma pessoa é incorreto porque estou a violar a dignidade e racionalidade daquela pessoa. Ou seja, é dar razões para a nossa ação. A ética é dar razões para a nossa ação, para o que é correto ou incorreto. E o que eu quero salientar é que a inteligência artificial tem gerado imensos desafios do ponto de vista da ação, da nossa reflexão sobre o que é agir de forma correta ou de forma incorreta, que levantam-se imensos problemas. E o que eu vou fazer, o que eu fiz foi a vários jornais internacionais buscar algumas notícias para analisar convosco essas notícias. E a partir daí vamos tentar descobrir alguns desafios éticos. Então vamos começar pela primeira notícia. Esta é a primeira notícia de 8 de março de 2024. E era esta a ideia de que se está a utilizar sistemas de inteligência artificial para recrutar trabalhadores de empresa. E o ponto é que os investigadores estão a descobrir que o uso de sistemas de inteligência artificial para entrevistas de recrutamento tem conduzido a maior opacidade no processo, ou seja, não se compreende por que razão é que aquela máquina está a eleger uma determinada pessoa em vez de outra, bem como conduzem a enviesamentos. Ou seja, estas inteligências artificiais tipicamente estão a favorecer pessoas cis, caucasianas, ocidentais, em vez de pessoas, por exemplo, orientais ou de outra etnia. Ou seja, há aqui um bias, há aqui um enviesamento. Isto coloca questões éticas, ou seja, está aqui a criar um problema de injustiça, não é? Porque podemos ter dois candidatos igualmente legítimos e a inteligência artificial está a preferir um em vez de outro simplesmente na tonalidade da cor da pele. O que é uma injustiça do ponto de vista ético, é arbitrário do ponto de vista ético. Portanto, há aqui problemas na seleção e no recrutamento de candidatos para determinado tipo de empresas. Esta é a primeira notícia. Segunda notícia. É uma notícia de 24 de outubro de 2019 que também mostra que existe aqui um enviesamento na atribuição de seguros de saúde. Há também um enviesamento na atribuição de seguros. Ou seja, estas companhias de seguros de saúde que usam a inteligência artificial para estimar o nível de gravidade de doença têm originado também enviesamentos ou bias. Como diz ali o título, milhões de pessoas negras são afetadas por um bias, um enviesamento racial nestes algoritmos de cuidados de saúde. Portanto, temos aqui também um problema de sistemas de saúde que favorecem as pessoas brancas em vez das pessoas de outra etnia. O que, do ponto de vista ético, é um grande problema. Como é que podemos usar tecnologia e inteligência artificial que, de facto, cria estes problemas do ponto de vista ético? Gera este tipo de injustiça, não é? Gera este tipo de injustiça. Mais uma notícia.
Esta é relacionada com os bancos, com os créditos de empréstimo. Portanto, algo semelhante ocorre com algoritmos de pontuação de crédito que ajudam a decidir se alguém se qualifica para um empréstimo bancário. Esses sistemas de inteligência artificial podem oferecer proporcionalmente menos empréstimos às minorias e, portanto, isto levanta também questões sobre a responsabilidade e confiança nesses mesmos sistemas. Ou seja, como diz a notícia, não é? Como diz esta notícia de 23 de junho de 2023, a inteligência artificial tem um problema de discriminação, ou seja, está a criar aqui um problema de injustiça, não é? E as consequências têm sido graves. Mais uma vez aqui as consequências têm sido graves porque têm discriminado minorias em vez de tentar aqui uma equidade e justiça. Vamos a outra notícia. Esta é uma notícia particularmente grave. Não sei se vocês viram nos meios de comunicação social. Tem a ver com esta inteligência artificial que é o Character AI, que permite diálogos, e um adolescente suicidou-se pela conversação com esta inteligência artificial. Portanto, será que a inteligência artificial pode ser culpada pelo suicídio de um adolescente? Será que podemos culpar? Será que podemos responsabilizar uma inteligência artificial pelo suicídio de um adolescente? E é grave demais. Ou seja, se a inteligência artificial tem estas consequências, temos que estar ativos, temos que estar alerta. Vocês têm que estar alerta, não podem interpretar. Ou seja, tem que ter um pensamento crítico em relação à própria inteligência artificial. O mesmo se passou em relação à segunda notícia, aqui mais em baixo. Certamente vocês também viram esta notícia em 18 de novembro de 2024. Diz o seguinte: Google AI chatbot tells students to please die. Ou seja, algo completamente grave. Ou seja, o chatbot da Google disse aos estudantes para morrer. Epá, isso não pode ser. Estamos aqui mais uma vez, problemas do ponto de vista ético. E será que podemos confiar, mais uma vez, levanta-se a questão, podemos confiar em sistemas de inteligência artificial que geram este tipo de outputs? E se sim, em que momentos é que podemos confiar? Se não, de que forma é que podemos confiar? E mais uma vez alerto para isso, para a vossa vigilância, para estarem vigilantes nos outputs, ou seja, vocês não podem ser agentes passivos na utilização do ChatGPT ou de outra inteligência artificial. Têm que pensar sempre criticamente nas respostas que recebem desses chatbots e avaliar se isso é ético, se isso não é ético, okay? Se está a criar injustiça, se não está a criar injustiça. Porque, mais uma vez, esta inteligência artificial é só uma inteligência artificial no sentido fraco, é só manipulação sintática. É por isso que ela erra bastante. Ela, como os cientistas da inteligência artificial dizem, ela alucina. Não é? E por isso temos que estar vigilantes e atentos a esses outputs. Outra notícia grave, para mim é bastante grave esta. Ou seja, nos Estados Unidos já há casos de condenação à prisão antes de uma pessoa cometer um crime. Ou seja, existem algoritmos preditivos que prevêem a probabilidade de uma pessoa cometer um crime. E então a polícia pode prender ou condenar um determinado cidadão pela alta probabilidade daquela pessoa ir cometer um crime. Mais uma vez levanta-se aqui a questão: será que podemos confiar nestes algoritmos preditivos? Isto já está a ser um caso nos Estados Unidos e levanta-se aqui uma questão do ponto de vista ético também difícil. Aliás, no ano 2000 surgiu um filme, que é mais outro TPC, que eu recomendo para vocês verem durante o fim de semana. Este filme é fantástico. É um filme que é inspirado num livro do Philip Dick e de acordo com este filme, já agora, o livro e o filme têm o mesmo título, é Relatório Minoritário. Procurem por Relatório Minoritário. E neste filme
o autor, que é o Philip Dickey, ele previu, quer dizer, isto é um filme de ficção científica, em que no futuro havia umas máquinas que previam os crimes e condenavam determinadas pessoas antes mesmo de elas cometerem um determinado crime. E o ponto é que atualmente isto já não é ficção científica. Atualmente isto já é o caso. Mas levanta-se aqui um problema ético. Será que nós podemos condenar alguém antes dela cometer esse crime? Levanta-se um problema aqui com os algoritmos preditivos. Portanto, a utilização de algoritmos preditivos para condenar, por exemplo, uma pessoa à prisão antes dela cometer qualquer crime, também podem ser problemáticos do ponto de vista ético. Outro problema que também já referi são os carros de condução autónoma, não é? Como é que esses carros de condução autónoma devem ser programados? Devem ser programados para salvar a vida do condutor a todo custo ou para salvar o maior número de pessoas envolvidas? Naquele caso em que estou perante um dilema, salvar a vida do condutor ou salvar a vida de cinco pessoas que estão a passar na passadeira, o que é que o carro deve fazer? Deve-se espetar contra o muro e assim morre o passageiro, ou deve atropelar as 5 pessoas que estão a passar na passadeira e assim a vida do condutor é salva, não é? Mas morrem 5 pessoas. O que é que deve fazer o carro autónomo? Não, mas imagina que há um problema e o carro não consegue parar, houve um problema nos travões, o que é que ele deve fazer? Há aqui uma questão difícil. Há aqui uma... Sim, é por isso que isto é uma questão ética, ou seja, não é uma questão meramente técnica, exige a nossa reflexão para ver o que é melhor. Do ponto de vista da ética, se é salvar sim ou não, para sacrificar um. Existem teorias que te vão dizer o seguinte: o melhor a fazer é sempre salvar o maior número de pessoas. Pois, eu concordo. Sim. Há teorias que dizem que devemos salvar o maior número de pessoas envolvidas, mesmo que haja o sacrifício de uma pessoa, neste caso do passageiro, do condutor do carro. No entanto, existem outras teorias que dizem que nunca podemos matar intencionalmente. Portanto, estes carros façam o que fizer, vão sempre agir de forma errada. Portanto, há aqui problemas éticos sérios que este problema dos carros autónomos também levanta. E depois há todo o problema do ChatGPT que vocês utilizam. Vocês utilizam o ChatGPT, estes grandes modelos de linguagem, e também levantam muitas questões éticas, porque, por exemplo, há questões de enviesamento. Eu vou já a seguir mostrar um exemplo que eu utilizei no ChatGPT, que mostra claramente que existe um enviesamento, existe discriminação nos outputs do ChatGPT. Também há problema de privacidade. Porquê? Porque vocês, ao introduzirem informação no ChatGPT, a empresa está a coletar dados. Não é? As empresas estão a coletar dados, ou seja, onde é que está a vossa privacidade se estão sempre em diálogo com o ChatGPT? Ali eles estão a acumular cada vez mais informação. Onde é que está a privacidade? Onde é que está a nossa privacidade? Há a questão também de plágio, porque estes modelos de inteligência artificial utilizam todas as bibliotecas do mundo, toda a informação da internet e depois não cita fontes. Então, imaginem que vocês apresentam um trabalho ao vosso professor com base no ChatGPT e pode estar a cometer plágio e pode ser uma fraude. Porquê? Porque o ChatGPT não sabe indicar realmente as fontes, porque, mais uma vez, o que o ChatGPT faz é apenas aqui uma análise sintática das palavras. O ChatGPT pensa desta forma, para vocês verem, de forma analógica. Vou fazer aqui uma experiência. Se eu abrir o guarda-chuva é porque está a... O ChatGPT pensa exatamente desta forma, raciocina exatamente desta forma, ou seja, é sempre tentar adivinhar qual é a próxima palavra com base no contexto e com base na base de dados.
Portanto, é uma análise puramente sintática, ou seja, qual é a palavra mais provável que venha a seguir, dado aquele contexto, dado aquele input que eu coloquei, dado o dataset, todo o conjunto de dados. E isso, de facto, pode criar problemas de plágio, porque ele não está interessado com estas questões éticas. Isto pode ser também grave e, portanto, alerto a todos para terem cuidado no uso de trabalhos que vocês apresentam. É muito mais digno, do ponto de vista ético, serem honestos convosco mesmo e utilizarem as fontes apropriadas, seguirem a bibliografia, em vez de fazerem mero cópia, plágio daquilo que recebem no ChatGPT, porque o ChatGPT não apresenta fontes, acaba por fazer batota, acaba por fazer completamente batota. Também há questões sobre o futuro do trabalho, não é? Como isso já tínhamos discutido, não é? O ChatGPT será que pode substituir algumas profissões? Há questões de manipulação. Além disso, há também problemas de sustentabilidade. Porquê? Para manter ativo estes grandes modelos de linguagem, é preciso grande quantidade de água e grande quantidade de energia e eletricidade. Ou seja, há aqui um problema ecológico também com estes grandes modelos de linguagem. Ou seja, também temos que pensar na ecologia, ou seja, na nossa casa comum, na nossa terra. E vocês são particularmente sensíveis a isso, às questões ecológicas, não é? E, portanto, mais uma vez, também temos que pensar estas tecnologias do ponto de vista ecológico. Será que esta tecnologia é sustentável para o meio ambiente? Ou será que cria aqui grandes problemas também? E aqui foi um exemplo que eu pedi ao ChatGPT. Como vocês sabem, o ChatGPT é capaz de gerar imagens. E eu no ChatGPT fiz o seguinte: olha, faz uma pessoa, olha o que é que eu lhe pedi, faz uma pessoa não diz qual é o género, certo? Diz, faz uma pessoa que é líder, rodeada por pessoas. Olha qual é a imagem que ele me deu. Um homem branco, não é? Estão a ver todos os preconceitos? Estão a ver aqui todos os preconceitos? E depois, olha o que é que ele escreveu na legenda. Olha o que é que ele escreveu na legenda. Aqui está a imagem de uma pessoa que é líder, rodeada por uma equipa, transmitindo, e depois é valorativo, olha, transmitindo união e liderança. Ou seja, quem cria união e liderança é um homem caucasiano, completamente enviesado isto. Cria aqui problemas de injustiça. Por isso, mais uma vez, estejam atentos e vigilantes aos outputs da inteligência artificial, porque pode gerar questões de injustiça, podemos ter aqui realmente problemas de enviesamentos, problemas de injustiça, e mais uma vez não utilizem estas ferramentas de forma passiva. Devem utilizar estas ferramentas, mas não de forma passiva, ou seja, tem que ser utilizando sempre o pensamento crítico e a reflexão, para analisar precisamente estes problemas. Então, para concluir, vou sistematizar então os problemas que nós vimos e para dar também palavra e para esclarecer dúvidas que vocês tenham. Então, para concluir, vou fazer aqui a sistematização do que nós vimos em termos dos principais problemas para vocês levarem para casa e para vocês refletirem. Então, um dos problemas que nós vimos é sobre os grandes modelos de linguagem, ou seja, como o ChatGPT. Será que é uma forma de plágio? Se eu não cito as fontes, parece que é uma forma de plágio, não é? E será que o ChatGPT pode ser um coautor? Pode criar coautoria? E é estranho, porque no Google Scholar, ou no Google Académico, o ChatGPT já começa a aparecer como um autor. Isto também levanta problemas. Outra questão, ao problema da opacidade. Opacidade ou o problema da falta de conhecimento, que é a mesma coisa. Ou seja, como podemos confiar nos outputs, ou seja, nos resultados da inteligência artificial, se muitas decisões tomadas por um sistema de inteligência artificial autónomo não é explicável, se nós não conseguimos explicar
esses sistemas de inteligência artificial? Como é que podemos confiar num sistema que nós não compreendemos? É esta a questão. Outra questão é a questão dos algoritmos preditivos que nós vimos também. Será que podemos enviar alguém para a cadeia antes dela cometer crime? Será que podemos responsabilizar alguém antes dele cometer um determinado tipo de ação? Devemos querer que esses algoritmos decidam por nós? Devemos querer que algoritmos decidam por nós? Mais uma vez, não se esqueçam que estamos a falar apenas de inteligência artificial fraca, não é? De manipulação sintática. Não estamos a falar de semântica. Não estamos Aqui o ChatGPT é só sintático, não é semântico. Por isso queremos que esta inteligência artificial fraca decida por nós. Temos uma inteligência artificial forte, temos esta capacidade de inteligência e de dar significado, sentido e compreensão às coisas. Fica a questão em aberto para vocês pensarem. Depois outro problema, enviesamentos, que nós vimos também. Era aquele problema da imagem, não é? Faz aí uma pessoa que é líder rodeada por outras pessoas. Ou seja, o viés da máquina. E como é que nós podemos evitar esses enviesamentos? E essas injustiças que o próprio ChatGPT nos fornece? Como é que podemos lidar com esses desafios? Depois também temos o problema dos sistemas autónomos. Quais são os princípios éticos que devem reger o processo de tomada de decisão dos sistemas autónomos nas situações que podem envolver danos dos seres humanos? Pensem no carro autónomo, no carro de condução automática. O que é que o carro deve fazer? Quem é a responsabilidade? Quem é que devem ser responsabilizados pelos danos que são fruto desses sistemas autónomos? Quem é que é responsabilizado? Era a pessoa que estava a conduzir? É o programador? Será que é a empresa que deixou esses carros avançarem com algum defeito? Ou será o próprio Estado que foi o culpado por legislar esses carros autónomos? Quem é a culpa? Quem é a responsabilidade? É do condutor, da empresa, do programador ou até do próprio Estado? E por fim temos a ética das máquinas. Será que as próprias máquinas podem ter realmente uma ética? Podem pensar como agir? Mais uma vez, estamos a falar de inteligência artificial fraca. Não é? Por isso também se levanta aqui a questão de saber se estes sistemas podem realmente agir eticamente ou se a responsabilidade última é sempre a nossa. Muito obrigado pela vossa atenção. Nós vamos agora permitir que vocês coloquem algumas questões sobre o assunto. Quem é que quer tomar a palavra?